Apresentação refere-se ao Plano de Trabalho, Educação Superior e Legislações Brasileiras, mapeamento e análise do período 2016-2018, aprovado no edital PROIC UNB 2020-2021. Foi construído pela discente Tamires dos Anjos Silva, sob orientação da professora Janaína Lopes do Nascimento Duarte. A questão norteadora da pesquisa foi: quais foram as ações e legislações referentes à educação superior aprovadas no governo de Michel Temer que contribuíram para a ampliação do setor privado em detrimento do público? Os objetivos da pesquisa foram mapear as legislações e ações do governo federal entre 2016 e 2018 relativas à educação superior, identificar aquelas que beneficiaram a rede privada e fragilizaram as universidades públicas e caracterizar as principais tendências do governo Temer quanto à política de educação superior a partir dos estudos sobre o padrão dependente de educação brasileira. Na metodologia, foi utilizada a abordagem teórico-metodológica histórico-crítico-dialética, a fim de compreender como a dependência capitalista se expressa na educação superior brasileira por meio das ações governamentais após 2016, baseando-se nos estudos de Florestan Fernandes e outros autores. Os procedimentos metodológicos foram levantamento bibliográfico e pesquisa documental. Os resultados foram divididos no relatório em tópicos. O primeiro tópico diz sobre a educação superior entre o privado e público, quais são as principais legislações. Então, no período do governo Temer, foram identificadas poucas legislações voltadas para o ensino superior público, mas foi constada uma específica, a PEC 95, na qual reflete diretamente nos anos seguintes com a proposta de implementação do teto para os gastos públicos federais, que instituiu um novo regime fiscal vigorando nos próximos 20 anos e afeta diretamente a educação superior. Apesar de terem sido identificadas poucas legislações, o site do Portal da Transparência mostra de forma explícita a expansão do ensino superior privado e no ano de 2018, como um exemplo, foi repassado ao FIES um valor de 11,48 bilhões e para as instituições públicas foi repassado um valor de 3,85 bilhões, de acordo com o site do Portal da Transparência. Os dados analisados verificam que a educação pública recebe cada vez menos recursos para sua manutenção. Exemplo disso é o REUNE, que ele não recebeu nenhum tipo de repasse financeiro para sua manutenção e nem a permanência dos estudantes, visto que é um programa de expansão que viabiliza as vagas em IES públicas. O segundo tópico é sobre os dados do Censo de Educação Superior, período 2016-2018. Todos os dados que eu vou citar agora foram retirados do Censo de Educação Superior Notas Estatísticas dos anos de 2016 a 2018. Em 2016, observamos que 87,70% das instituições eram privadas e 12,30% se constituíram como públicas, somando federais, estaduais e municipais. Em 2017, as privadas eram 87,9% das instituições. Em 2018, 88,2% eram instituições privadas e 11,8% eram públicas. O terceiro tópico é sobre os dados do período de 2016 a 2018 e o capitalismo dependente no Brasil e algumas reflexões. No que se refere ao Censo de Educação Superior Notas Estatísticas, entre os anos de 2016 e 2018, podemos observar que as IES privadas permaneceram como maioria, atendendo os interesses burgueses do capital internacional associado ao local. Isso se dá como uma das expressões da posição do Brasil como um país de capitalismo dependente. O Brasil está inserido no mundo capitalista de forma dependente e, nesse sentido, o padrão de dependência não está ligado apenas às questões econômicas, mas também questões de âmbito social, segundo Florestan Fernandes. Dentre elas, a questão educacional, que nesse processo se insere de forma desigual e responde aos interesses de países de desenvolvimento capitalista hegemônico. As considerações finais, nós concluímos que as tendências durante o governo Temer, dentro dos anos 2016 e 2018, foram de um investimento maior no ensino no setor privado. Por isso, torna-se cada vez mais necessária a luta dos estudantes, professores e a sociedade em geral pela garantia de investimentos nas universidades públicas, de modo que a classe trabalhadora venha cada vez mais ocupar esses espaços e permanecer neles, visando por um novo parâmetro educacional e social para a realidade brasileira.